nesta edição. Carlos Alberto Pinto, vereador do Movimento Independente de Novo Covilhã na Câmara Municipal, presidente da autarquia entre 1990 e 1993 e, posteriormente, entre 1997 e 2013. Carlos Pinto foi um dos autarcas que, nas eleições desse ano, não pôde recandidatar-se ao cargo devido à lei de limitação de mandatos. Depois de ter estado afastado da política ativa entre 2013 e 2017, regressou nas últimas eleições autárquicas para liderar um movimento independente que foi, recorde-se, a segunda força política do Conselho, obtendo então cerca de 5.300 votos, ficando a 700 de eleger um segundo vereador. Um cenário político em que Adolfo Mesquita Nunes conseguiu o regresso do CDS ao Executivo e onde o PSD, pela primeira vez desde o 25 de abril, não conseguiu eleger nenhum vereador no Executivo. Um ato eleitoral onde o PS conseguiu uma maioria absolutíssima, 5 em 7 vereadores. Ligado à fundação do partido Aliança, acabou por se desfiliar em janeiro deste ano, afirmando então que decidiu passar à condição de independente de partidos e desvinculado de obrigações de grupo. Fiz o que devia quando cofundei a Aliança, faço o que devo quando hoje sigo por outro caminho. Dr. Carlos Pinto, obrigado por ter aceitado o nosso convite para a edição de Flagrante Direto. Passados praticamente 8 anos desde que deixou a presidência da autarquia, como é que olha hoje para o estado da Covilhã? Muito obrigado pelo seu convite e por estar aqui na Rádio Cova da Beira, que tanto aprecio. A Covilhã está parada. A Covilhã está parada desde há 8 anos que, como já várias vezes tive a oportunidade de dizer, aquilo que é feito, aquilo que foi feito até agora, não deixa memória de qualquer ato, obra, iniciativa significativas. E, portanto, eu diria que o corpo experiente, o staff experiente que está na Câmara, não faria muito diferente daquilo que faz o corpo político, o que realmente não deixa muito bem colocada os eleitos que estão à frente da Câmara. E, portanto, acho que se perdeu uma dinâmica que existia na Covilhã. A Covilhã, indiscutivelmente, que deu um salto enorme em termos de afirmação de um núcleo urbano de primeira categoria no interior do país. E a verdade é que se esperaria sempre que muitas ações fossem continuadas e valorizadas. Não aconteceu nada disso e, portanto, eu acho que a Covilhã está parada. A verdade é que, Carlos Pinto, por 2 vezes a população covilhanense validou o projeto do Partido Socialista. Como é que entende, digamos, esta posição da população da Covilhã? Bem, eu acho isso natural. Note uma coisa, eu fiz 5 mandatos seguidos, 20 anos. E, portanto, fiz 1 e depois mais 4. Fiz 16 anos seguidos. Portanto, é natural que nessa sequência tivesse havido uma mudança. Agora, o que eu acho é que este segundo mandato, que realmente devia ter como consequência uma melhoria da prática de gestão e da aprendizagem do primeiro mandato, está aí à vista. Se eu lhe perguntar assim, Paulo, o que é que me pode indicar de relevante nos últimos 8 anos? Mas então foram 8 anos perdidos na sua... 8 anos perdidos. É isso? 8 anos perdidos. A aceleração que hoje as sociedades têm, as sociedades, digamos, as macro-sociedades, mas também as sociedades locais, a aceleração que hoje têm em função do desenvolvimento da sociedade, não permite que nós cheguemos ao fim deste ano, destes 8 anos, 2013, 2021, e realmente não consigamos recordar nada. Não consigamos recordar nada. Eu, no início deste mandato, dizia que se a Câmara se concentrasse em 2 ou 3 coisas, a primeira das quais é o desenvolvimento económico, porque quanto ao resto está tudo feito. Habitação, infraestruturas, parte cultural, infraestruturas de natureza diversa para a terceira idade, etc. Se se concentrasse no desenvolvimento económico, na captação de empresas, faria muito. Eu pergunto-lhe que empresas é que vieram para a Covilhã? Que empresas é que vieram para a Covilhã? Pelo contrário, houve alguns projetos, como é o caso do Data Center, que estagnaram, sem qualquer grau de exigência para que efetivamente pudessem
cumprir o que estava determinado. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que o que se verificou na Covilhã foi mais uma afirmação daquilo que era uma tradição de voto no Partido Socialista, sem que, ao mesmo tempo, quem titulou essa confiança ao Partido Socialista tivesse à altura. Parece-me que isso que é mais do que patente. Mas também não há, aqui da parte da oposição, nomeadamente da direita, uma falta de comparência, quer na primeira missão, quer na segunda. Um executivo que tem 5 vereadores em 7, falta-lhe o quê para levar a cabo o que precisa? O que é que precisa? O que é que lhe falta para levar a cabo quando realmente tem todas as condições para esse efeito? E, portanto, neste caso, quer eu, quer o outro vereador, várias vezes chamamos a atenção para coisas simples. A degradação da qualidade do ambiente urbano. Se você for, por exemplo, à Ponte da Carpinteira, fica chocado com o que vê. Fica chocado. Há vandalismo, sem dúvida, mas um vandalismo que se convida à sua reiteração, porque não há da parte da Câmara o cuidado de intervenção rápida nesse sentido de corrigir a degradação dos equipamentos. Mas já não falo nos elevadores e nos funiculares, já não falo na rede de transportes, acabou a concessão, não foram capazes de, há 2 anos já, de concessionar de novo os transportes públicos e, portanto, vão custando uma fortuna ao município como expressão justamente dessa negligência e, portanto, o eleitorado deu as condições todas que uma equipa executiva necessita. Agora, a equipa executiva não foi capaz de arregaçar as mangas e estar à altura, a meu ver, dos desafios da cidade. E, portanto, acabou um ciclo, se é que se pode falar nesta terminologia do Partido Socialista na Câmara, na sua opinião. Eu acho que estão criadas as condições para que os covilhanenses comparem. Os covilhanenses comparem. Basta comparar o antes de 2013 e o depois de 2013. O que é que realmente foi feito? Eu acho que é uma obra notável feita no município. Uma obra notável. Que foi a admissão de pessoal. Uma Câmara que tem hoje mais 300 funcionários do que tinha. 250 a 300 funcionários com a entrada dos funcionários também das escolas. Mas já antes disso. Aliás, eu hoje estava a passar os olhos por alguns dados resultantes da síntese que o anuário dos municípios vai fazendo. E o anuário de 2019 apresenta cerca de mais 2 milhões de euros de custos permanentes só do pessoal que foi admitido. Portanto, nesse aspecto, o município da Covilhã faz lembrar aqueles municípios alentejanos onde não há trabalho, onde não há emprego e, portanto, o município acaba por ser uma espécie de barriga de aluguer para um conjunto de pessoas, designadamente os do partido. Foi o que aconteceu na Covilhã. Há gente aos montes, em todos os setores, e, portanto, aí conseguiram, de facto, fazer obra. Mas essa não é a obra que interessa. Porque, em primeiro lugar, é paga com os nossos recursos, com os impostos de todos. E depois, esses impostos faltam para as obras que efetivamente é preciso fazer. Mas Carlos Pinto, ainda recentemente, o atual Presidente da Câmara veio sublinhar, digamos, a herança que foi encontrada em termos financeiros, que de resto deixou, e por isso ele mais uma vez insistiu na situação penosa que foi encontrada financeiramente, que está ainda, digamos, a ser paga, e isso foi um constrangimento muito grande para o não desenvolvimento das políticas que o Partido Socialista queria. Claro que a dívida da Câmara da Covilhã, de 60 milhões, comparado com a dívida da Câmara do Fundão, de 85, na Covilhã, pôs o Presidente a falar nos últimos 8 anos da dívida. No Fundão, o Presidente da Câmara tem procurado fazer aquilo que a dívida não condiciona, que é o desenvolvimento económico. E a afirmação do Fundão relativamente a uma dívida de 80 milhões, tendo menos receitas,
não tem do desenvolvimento urbanístico e a coleta de receitas que tem a Covilhã, ninguém vê o Presidente da Câmara a queixar-se. Pelo contrário, ele queixa-se de não poder trazer mais iniciativas. Mas essa dívida da Covilhã, Mas também não se podia essa porque, dívida, porque ele era do Executivo, justamente, e contribuiu para isso. essa dívida da Covilhã, mas a dívida não tem nome, não tem campainha. Sim, mas tem o nome, o rosto que é a Câmara, o município. Claro, não é? claro. Não, mas isto é para lhe dizer que 85 milhões no Fundão, que é um município mais pequeno, não criaram qualquer problema ao Presidente da Câmara para continuar a trazer empresas. No Fundão, nenhuma. Na Covilhã, nenhuma. Não foi capaz de acabar o Teatro Cine. Mas sabe de onde é que vem essa dívida? O Teatro Cine está para ser inaugurado. Como? O Teatro Cine está para ser inaugurado. Sim, está para ser inaugurado já há 2 mandatos. Há 2 mandatos. Porque tinha a obrigação, dado que foi comprado ainda no meu tempo, tinha a obrigação de no Portugal 2020 ter arranjado dinheiro para o inaugurar. Até 2016. Era naturalmente muito fácil. Mas sabe porque é que veio a dívida na Covilhã? Porque hoje a Câmara tem 600 focos de habitação social que não tem que construir. Tem 2.000 empregos de novas tecnologias e cerca de 40 empresas. Não teve que ir a chamá-las para vir porque não foi capaz de as trazer. Tem o Parque de Ciência e Tecnologia. Fiz o alargamento do Canhoso. Fiz a criação de um novo parque no Tortozendo. Expandi a cidade a sul. Criei uma nova cidade. Construí o eixo TCT. Teixou-se Covilhã, Tortozendo. Eu fui para a Câmara e as casas da Covilhã, as habitações da Covilhã, só 40% é que tinham água potável. Só 40%. Eu deixei o município e todas as habitações com água potável. E com o saneamento, a 100%. E com o tratamento de esgotos. E as grandes hectares, designadamente a da Boidobra, de forma a despoluírem o Zézere. Fiz 80 km de estradas asfaltadas. Construí novas avenidas, desde o acesso do hospital à Avenida do Henrique, ao próprio TCT e à Alameda Europa. Fiz piscinas na Covilhã, no Teixoso, no Barco, por vários sítios. Praias fluviais, em Unhais, no Orondo, por aí fora. No meu tempo, nesses anos, a Covilhã aumentou em 500 camas a rede hoteleira. Fechei a rede de jardins de infância, que completei. Museus de arte e cultura, Museu do Queijo, de arte sacra, o edifício da Assembleia Municipal. O Auditório Municipal. O Auditório Municipal. Bom, para rematar, nas contas da Câmara, o património acusava 50 milhões de euros quando eu entrei. O património municipal, em 1990, era de 50 milhões de euros. Quando eu saí, era de 480 milhões. Para irmos para aproveitarmos os fundos comunitários, há uma parte que é própria. Portanto, a dívida é essa. Mas essa dívida começou a ser amortizada 2 mandatos antes de eu sair. Portanto, o ritmo de amortização da dívida estava programada, como eu costumo dizer, já disse várias vezes lá na Câmara, bastava lá estar o diretor dos serviços financeiros para que tudo se conjugasse, porque a dívida estava programada. Mas então hoje faria exatamente a mesma coisa? A estratégia que adotou-se então hoje seguia na mesma? Então, mas quem é que, perante a oferta de 60% a fundo perdido, para lançar determinadas obras, como aquelas que eu aqui lhe discriminei, quem é que dizia que não, porque não vamos agora endividar-nos em 30% ou 40%? Compreende? Mas, quando se fala nisso, você sabe qual foi a contração de dívida nestes últimos 8 anos? Tem uma ideia? Do endividamento da Câmara? Sim. O endividamento da Câmara Municipal da Covilhã, junto da banca, nos últimos 8 anos, foi de cerca de 30 milhões de euros. Por causa de um silo alto, por causa de não sei o que mais. Na ICOV fez-se um milagre seguinte. Foi à sessão da Câmara de ontem, de manhã, uma decisão
para suportar 200 mil euros de prejuízos da Icovi. O que é que a Icovi faz? A Icovi é detentora da barragem e das hectares. E, portanto, não tem custos, praticamente só tem receitas. Pois arranjaram forma de meter gente e mais gente na Icovi, de forma que dá prejuízo. Ainda por cima foi buscar financiamentos, cerca de 3 milhões de euros. E era uma empresa que dava lucro? Que dava lucro, então se ela fatura a água, às águas da Covilhã. Mas no meio disto tudo, sabe qual foi o património que eu deixei no município? Reconhecido pelo Anuário dos Municípios de 2019, 73 milhões de euros, que é quanto vale a Icovi, e mais cerca de 15 milhões que vale as águas da Covilhã. Portanto, eu deixei uma dívida, mas deixei património que soubemos valorizar. Está a compreender? O problema é que estamos no ano 2021, quem chegou à Câmara em 2013 e ainda hoje não é capaz de fazer um discurso que seja um discurso de futuro, um discurso de prospectiva da Câmara da Covilhã e do município, que era aquilo que caracterizava o meu tempo. Na sua opinião, ficou amarrado à dívida, é isso? Não ficou amarrado a nada, às desculpas. Justamente porquê? Porque só quem não tem armas para mostrar que está consciente da razão porque alguém é eleito para uma Câmara é para promover desenvolvimento. É para acicatar aquilo que são as forças do próprio Conselho, os recursos do próprio Conselho, e levá-los para a frente. E, portanto, e não para apresentar coisas que são de um ridículo atroz. Esta semana vi nas comemorações do 25 de Abril visita ao Centro de Inovação Cultural. E eu procurei o que é que se passava lá. Nada. São umas salas que foram recuperadas. Eu pensei que houvessem uns laboratórios para algumas vacinas agora que queriam desenvolver, até em função do tempo pandémico em que nós estamos. Não. Recuperaram uma sala e puseram lá uma chapa. Centro de Inovação Cultural. O que é que se lá vai passar? Ninguém sabe. O problema que hoje o município da Covilhã tem é que deixou fugir para o fundão 2 ou 3 iniciativas que primeiro bateram à porta da Covilhã. Tais como? Tais como esta última que veio para cá, aliás, de um covilhanense, que é vice-presidente da empresa, e que foi primeiramente da IBM. O núcleo da IBM, que está no fundão, foi primeiro à Câmara da Covilhã. Pediram um espaço para se instalar. E tem aquela, a PC Medic, que essa aí foi um caso bastante badalado, que se veio embora da Covilhã, onde agora recuperaram o espaço, que estava recuperado, aliás, não era preciso obras. Mas, e portanto, nesse aspecto, não se fez o trabalho que se devia fazer, em termos de aproveitamento de toda a dinâmica que tinha sido deixada, quer ao nível de empresas, quer ao nível de infraestruturas. Mas mete-se na cabeça de alguém que o espaço à frente do data center, que foi pensado para um campus de empresas de tecnologia, preparado, infraestruturado, e portanto ali estaríamos perante um nível de ecoambiente tal como se passa na Europa. Pois, o que é que a Câmara resolveu fazer? Abandonar isso mesmo, andar a recuperar um edifício antigo na Covilhã, que lhe chama Centro de Inovação Cultural, e ali a inovação empresarial vai consumar-se em moradias. Portanto, a Câmara vendeu terrenos que estavam destinados a empresas e a sugestão que dei quando saí em 2013 é que se fizesse logo um módulo que permitisse atrair as empresas e verem o que é que ali efetivamente estava projetado em termos próprios e seletivos. Não. Levaram a esta pública e estão a vender lotes. Aliás, a metade do preço do que está avaliado nas finanças. E, portanto, é esta a iniciativa. Frente a um polo
que é único no país. Agora o país, até o Primeiro-Ministro celebrou a vinda de um data center para Sines. Já está na Covilhã. Já está na Covilhã o data center. E a Câmara Municipal já devia ter chamado à razão o Governo, porque é que aquilo que estava planeado no tempo do Passos Coelho, que era centralizar na Covilhã, o armazenamento de dados da administração pública portuguesa, porque é que isto não foi feito? Que era uma missão do município. Porque são planeados 4 blocos. 4 blocos. O primeiro está praticamente cheio e agora já devia estar em construção o segundo, para mais de 200 ou 300 pessoas ali a trabalhar. É todo este conjunto de omissões, de negligências, que eu, quando começo a pensar nisto, devo dizer-lhe que a única explicação é esta. Eu conduzo uma bicicleta sem problemas, também uma viatura ligeira, mas se me convidarem para pilotar um avião, não sou capaz. Na administração pública também é o mesmo. E, portanto, as palavras que eu às vezes ouço sobre estas problemáticas, acho que é um desajustamento. E, quando há desajustamentos sobre esta perspectiva, as pessoas devem ser humildes e pedir ajuda. E acho que nem isso existe, essa humildade suficiente. E, portanto, é ponderado tudo isto que eu lhe digo que a Covilhã, efetivamente, tem estado parada. E pergunto-lhe eu, e a alternativa justamente a esta política que acaba de criticar? Eu recordo que em setembro do ano passado, o Movimento Independente, o Novo Covilhã, o CDS-PP e o PSD anunciaram um princípio de entendimento para a apresentação de uma alternativa conjunta às próximas autárquicas. A 3 de dezembro, 3 meses depois, peço desculpa, em dezembro, o PSD e o CDS anunciaram o estabelecimento de uma coligação, referindo que existiu convergência no diagnóstico com o movimento, mas divergências quanto aos protagonistas. Foi isto que se passou? Foi mais ou menos isso. E o que é que se passou? E o que é que temos hoje na Covilhã? E o que é que devíamos ter? Devíamos ter, a meu ver, uma união entre o PSD, o CDS e o Movimento Novo Covilhã, com uma candidatura conjunta. Mas porquê é que este movimento não foi para a frente? Porque em primeiro lugar, eles já tinham escolhido e já tinham decidido que a Covilhã era o cordeirinho a sacrificar nos interesses daquilo que foi o Acordo de Lisboa entre o PSD e o CDS. Está a dizer que a Covilhã foi Eu explico-lhe. No Acordo Nacional entre o CDS e o PSD, houve 2 ou 3 câmaras que tinham que ser indicados os candidatos pelo CDS. Na Covilhã hoje, não há um candidato do PSD. O candidato que está apresentado é o candidato do CDS. É o candidato do CDS, que aliás apoiou o CDS há 4 anos. É o candidato do PSD porque a conselheira do PSD diz que é o seu candidato. Não, mas o candidato foi indicado pelo CDS. Ao CDS cabia indicar o candidato na Covilhã. Esta foi a decisão de Lisboa. Compreendem? O CDS, o presidente do CDS em Lisboa, condicionou desde logo o acordo à indicação da Covilhã, mais uma cidade, em que indicavam eles o candidato. Portanto, o Pedro Farromba é o candidato do CDS. Não é o candidato do Não é o candidato do PSD. Porque a pergunta a fazer era esta. Então, o PSD não tinha um candidato diferente do Farromba, que foi um apoiante do CDS há 4 anos. Foi apoiante do Mesquita há 4 anos. Sim, mas numa ideia de expressão dos covilhanenses relativamente a uma solução única. Sim. O PSD diz, o Pedro Farromba é também o nosso candidato. Pois é, o candidato, mas porque foi indicado pelo CDS e porque foi imposto por Lisboa. Porque quer... Então o problema do movimento não ir para a frente, com as 3 partes, chama-se Pedro Farromba. Não, o problema de nós termos saído do acordo foi a tentativa de nos impingirem um candidato do CDS, um candidato
da sigla CDS que o PSD aceitou e que nós não aceitávamos. Porque entendemos que o eleitorado da Covilhã nunca elegerá um candidato do CDS, como nunca elegeu. O eleitorado da Covilhã é um eleitorado que pela primeira vez votou fora do Partido Socialista, do Partido Comunista, para uma Câmara com uma candidatura que, sendo oriunda do PSD, que era a minha, todavia tinha uma proximidade a esse eleitorado muito fecunda e muito profunda. E, portanto, nós não acreditamos que o eleitorado da Covilhã seja capaz de eleger um candidato indicado pelo CDS. Nem mesmo que seja Pedro Faromba. Nem mesmo que seja Pedro Faromba. Porque eu recordo que foi seu vereador, o Pedro Faromba, trabalhou consigo. Exatamente. E, portanto, deve-lhe reconhecer qualidades, ou não? Reconhece-lhe as qualidades que resultavam dele não ser número um. Na vida, como nas pirâmides gestionárias, nós temos número 1, número 2, número 3. O número 2 não quer dizer que seja um bom número 1. Aliás, ele teve todas as oportunidades de aproveitar a dinâmica de 2000 até 2013 e ganhar a Câmara. Não chegou lá. Não chegou lá. E não teve quaisquer obstáculos. E, portanto, esse período que decorreu desde então levou-me a considerar, e leva-me a considerar, que não é a pessoa adequada por razões político-partidárias. Porque eu acho que a Covilhã nunca votará no CDS e num candidato do CDS para presidente da Câmara da Covilhã. Isso para mim é certo. E por outro lado, também não apreciei particularmente o percurso depois de 2013. Não apreciei. Porquê? Olha, por exemplo, as coisas têm um sentido duplo. Então, se você me diz que eu o tive na Câmara como vice-presidente, aliás, como outros vice-presidentes, é verdade. Bem, mas ele também sabe que eu era o número 1 da Câmara e que lhe dei essas oportunidades em 2017. Então, quem é que perdeu qualidades em 2017? Fui eu e ganhou o Mesquita Nunes para apoiar o CDS? Ou houve uma passagem com armas e bagagens para o CDS? Eu acredito mais nesta hipótese. Porque alguém que o contratou para o Parque Urbis como funcionário e que depois lhe deu a oportunidade na política, por mero arranjo pragmático, que não por mais nada, não viu a perda de qualidades há 4 anos na minha pessoa. Acha, portanto, que Pedro Farroba não consegue vencer eleições na Covilhã? Não, eu acho que não. Aliás, note uma coisa. Mais expressivo e mais televisivo e mais mediático estava o Mesquita Nunes. Há 4 anos. Ficou atrás do Novo Covilhã. Com a televisão às quartas-feiras, com a vinda à Covilhã, com uma capacidade de exploração e ideias, etc. Ficou atrás do Novo Covilhã. E, portanto, os votos que representam o PSD hoje na Covilhã, como sabe, são muito poucos. Eu não vejo grandes hipóteses, nem grandes nem pequenas, de realmente eles saírem vencedores. E, portanto, repito, saiu deste movimento justamente por causa do candidato, da escolha, do processo que levou à escolha de Pedro Farroba, é isso? Tudo se passou de uma forma impecável até ao momento em que nós, portanto, no que respeita às ideias, objetivos, equipas, até ao momento em que nós chegámos ao ponto, bem, agora vamos falar dos nomes. E eles tinham fechado o acordo. Digamos que a parte menos boa da memória que eu tenho destas negociações foi o facto de não terem dito logo no primeiro dia que já tinham os candidatos. E portanto, estávamos perante uma situação relativamente ridícula, que era esta. Então, quem teve mais votos, em segundo, mais votos dos dois, que estávamos em presença, o de Novo Covilhã, dos 3, o de Novo Covilhã, PSD e CDS, o de Novo Covilhã tinha tido mais votos. E nós éramos espectadores. Ficaríamos a olhar
para quem teve menos votos que indicasse os candidatos. Sendo certo que nós não estávamos fechados a nada. Estávamos abertos completamente à discussão. Eles já tinham fechado esse acordo. E, portanto, esse acordo... Acha, portanto, quando foram para a negociação já estava tudo decidido? É isso? Já estava tudo decidido. E, portanto, eles queriam apenas anular, digamos, o protagonismo do Novo Covilhã. Mas enganaram-se. E, portanto, nesse aspecto, acho que, sobretudo, falta credibilidade. Há uma falta de credibilidade grande, designadamente ao Pedro Faromba, quando foi candidato por uma lista que eu encabecei. Depois foi candidato próprio liderante de uma lista do PSD. Perdão, independente, em 2013. E depois passa-se para o CDS. E agora é indicado pelo CDS para esta candidatura. Quer dizer, eu acho que os covilhanenses não gostam desta espécie de gelatina política que realmente não tem, por outro lado, uma solidez de projeto que convença. Mas isto é o que eu estou a dizer. Mas como já estão apresentados, vamos ver o que é que dizem as eleições. E em relação, já agora que falou de Adolfo Mesquita Nunes, é ou não é uma mais-valia nestas eleições justamente para o movimento? A mais-valia viu-se em 2017. Teve menos votos do que o de Novo Covilhã. Sabe que ontem alguém dizia, estou muito de acordo, os eleitores portugueses, os eleitores também da Covilhã, não se deixem enganar, têm um bom senso e uma capacidade de perceber que há muito quem faça a política em Lisboa e que depois goste de umas intromissões ou umas incursões pela política local que ajudam a consolidar uma certa ideia de raiz e de alargamento dos seus objetivos em Lisboa. Teria sido talvez o professor Marcelo Rebelo de Sousa que um dia me sintetizou isso muito bem. Dizia-me que às vezes apareciam no partido pessoas que no partido eram muito importantes, porque eram pessoas de relevo nas cidades, ou nas origens de onde vinham. E depois, quando chegavam às origens de onde vinham, não eram assim muito importantes, mas passavam a sê-lo porque eram pessoas importantes em Lisboa. E, portanto, era deste equívoco que se fazia a consolidação do currículo. E eu acho que, com todo o respeito por aqueles que, por uma razão ou outra, acabaram por se instalar nos grandes centros, mas não é o caso único, o PSD teve também muitos, eu acho que às vezes o virem ao local, tem esse objetivo de poderem afirmar algum poder eletivo que depois levam para Lisboa. E, portanto, é isso que eu acho que os covilhanenses já viram. E já viram nas últimas eleições. E, portanto, não deram esse destaque eleitoral e esse voto. Provavelmente o Adolfo Mesquita Nunes estava à espera. Nesta corrente eleitoral também já está apresentado um outro candidato, ou seja, já disse que é candidato. João Morgado foi seu chefe de gabinete na Câmara Municipal, integra a direção da RUT. O que lhe parece? Aquilo que já pôde observar relativamente a esta candidatura. A Covilhã beneficiará de alguém com experiência autárquica, alguém com uma dimensão cultural, que os tempos que vivemos estão cada vez mais requisitantes dessa componente, e alguém que, sobretudo, tem uma dimensão de proximidade com a população. Mas uma proximidade que vem da sua própria formação e da sua própria vivência. Os três aspectos estão presentes no João Morgado. Eu conheço-o bem e acho que ele, nos últimos anos, que andou por outras paragens,
a tratar da sua vida e a ganhar a sua vida, consolidou essa situação. Ele foi meu adjunto na Câmara da Covilhã, depois esteve em Castelo Branco, também na Câmara, e nos últimos anos tem estado ligado a Belmonte. E eu não consigo separar, com o devido respeito pelo Presidente da Câmara, não consigo separar aquilo que foi feito em Belmonte e com uma certa dimensão da ação do João Morgado, no aspecto cultural, no aspecto das infraestruturas e na projeção que foi dada a uma pequena vila nesse aspecto. E, portanto, tenho estado a acompanhar a candidatura, que tem uma componente que eu gosto. Sabe que os candidatos que se encostam a outros entes para poderem afirmar a sua possibilidade política é sempre desconfiar. Porque estar na política é pedalar na sua bicicleta, onde depois se podem agregar no pelotão vários ciclistas. E, portanto, se olhar para a candidatura que já está apresentada, é um pouco isso. Há ali uma espécie de ajudas mútuas, mas não se vêem líderes. O João Morgado lançou-se na corrida à Câmara da Covilhã com uma genuinidade que eu aprecio. E, portanto, tenho vindo a olhar justamente essa passada, esse percurso que ele tem feito. Mas quer dizer que o de Novo Covilhã vai apoiar o João Morgado nesta campanha? O de Novo Covilhã tem reunido, enfim, e já teve reunido também com o João Morgado, e há pelo menos de uma grande parte das pessoas, um apreço e um entusiasmo por aquilo que ele tem vindo a fazer. Eu acho que é uma oportunidade de termos um candidato capaz de uma competência na Câmara e um virar da página desta paragem em que a Covilhã caiu, que pode ser muito útil como alternativa. E, portanto, eu, da minha parte, ainda não tomei a decisão final, já estive reunido com ele e com mais algumas pessoas da candidatura. Eu estou a gostar da candidatura e é muito provável que venhamos a tomar decisões dentro de pouco tempo. Mas então, se fossem hoje as eleições, votavam em João Morgado? É isso? Se fossem as eleições, votavam no João Morgado. Uhum. Tá. E se João Morgado o convidar, hipoteticamente, para entrar nessa candidatura? Está disponível para isso ou não? Para ser candidato? Para ser também candidato, sim. Bom, deve compreender que 20 anos de Câmara já me dispensaram da vontade de estar no Executivo. Outro qualquer lugar, a minha freguesia hoje é a Boidobra, onde resido. Candidato à Boidobra também não me estou a ver, porque tem lá vários candidatos e alguns deles... Está a ser, por exemplo, candidato à Assembleia Municipal? Não sei, quer dizer, não sei. Eu não tenho muita vontade de voltar a lugares e sempre me reservei dessa iniciativa minha, mesmo quando concorri à Câmara, foi mais porque eu senti um movimento nesse sentido do que outra qualquer coisa. E portanto... Mas este digamos, é um cargo... Não quero... Não exerceu ser Presidente da Assembleia Municipal, não é? Pois, nunca exerci, mas já fui membro da Assembleia Municipal. Certo. Aliás, comecei por aí em 1980. Tive 8 ou 9 anos na Assembleia Municipal. Não sei, neste momento não posso dizer nada, posso apenas dizer-lhe que vejo com muita simpatia e que, como disse você, se hoje houvesse eleições, ou amanhã eu votava no João Morgado. O que é que o pode impedir de ser candidato à Assembleia Municipal? Uma reflexão profunda sobre várias coisas. Sabe, eu fiz desde 1989, fiz 7 candidaturas à Câmara. Ganhei 5. 7 candidaturas à Câmara, ganhei 5. E fui candidato à Assembleia Municipal também 3 ou 4 vezes. Mas é que eu acho que já dei o meu contributo para a cidadania local. E, portanto, neste momento, acho que eu já vi pessoas na equipa do João Morgado para serem grandes
candidatos não apenas a vereadores, como na equipa dele, como também à Assembleia Municipal. É uma matéria que neste momento não tenho decisões sobre isso, mas como lhe digo, abre uma esperança relativamente ao Conselho, a candidatura dele, porque é uma personalidade que efetivamente tem potencial para dar um grande Presidente de Câmara. O que é que, na sua opinião, está em causa nas próximas eleições autárquicas, verdadeiramente no Conselho? Uma mudança de paradigma da presidência da Câmara. Uma mudança de paradigma. De alguém que tem um acicato, uma alavanca de puxar pela cidade e concorrer com os municípios do país e também os municípios vizinhos, de afirmar a Covilhã, sem o espírito de funcionário. Sem o espírito de funcionário público. Que é isso que hoje está presente. E, portanto, os municípios precisam realmente de lideranças fortes, sobretudo quando, na Covilhã, o Presidente da Câmara está liberto daquilo que seriam as obras de infraestruturas que estão feitas. E, portanto, esse tempo disponível devia levar a que a Covilhã fosse exibida fora das paredes do Conselho, fora das fronteiras do Conselho, no sentido de nos tornarmos um viveiro de oportunidades para os jovens. Eu estive a ver os números dos recenseados na Covilhã em 2013. Em outubro de 2013 deixei a Câmara da Covilhã e os recenseados eram 49.773. 4 anos depois, em 2017, aliás, eu participei nessa campanha e disse o que estava a passar, nós tínhamos perdido 3.000 eleitores. 3 anos depois. Vocês sabem, em 2021, quantos eleitores temos? 44.499. Diário da República, segunda série, 1 de março de 2021, página 84, número 41. Ou seja, desde que eu saí da Câmara, nós perdemos 5.200 eleitores. 5.200 eleitores. A população ou de Cantargal, ou de Teixoso, ou de Torcendo. Há uma freguesia grande do nosso Conselho que desapareceu. Então, porquê é que isto aconteceu? Quando em 1998, quando eu voltei à Câmara, nós estávamos também a perder eleitores. Conseguimos estagnar essa sangria. E porquê é que isto então acontece, na sua opinião? Porquê é que acontece, Paulo? Porque realmente nós deixamos de ser ativos. Estamos como espectadores. Quem está na Câmara está como espectador disto. Os covilhanenses têm que saber isto. Que em 8 anos perdemos 5.000 pessoas. Mas consta que no país se está a perder pessoas. Algumas partes do país. Mas nós não nos podemos conformar. Um Presidente de Câmara é um inconformado. Se está para dizer, bom, eu não fiz mais porque tinha cá uma dívidazinha para pagar. Bom, eu não faço mais porque o país está a perder e as pessoas estão a emigrar. Mas isto não é preciso. Um funcionário à frente de uma Câmara não é preciso. É preciso alguém que sente com verdadeiras ganas e um impulso fortíssimo que lhe vem do interior de lutar pela cidade e pelos interesses que lhe foram confiados. Portanto, você tem aqui uma amostra que esta aqui é que é a prova dos 9. Onde não há povoamento, não há futuro. Onde não há povoamento, não há futuro. Está a dizer que a Covilhã não tem futuro? Não tem o futuro que eu desejaria que tivesse. Não tem o futuro que eu desejaria que tivesse. Quer dizer, quando eu olhei para a Covilhã em 1990 e vi que estávamos metidos na Rua da Saudade e no núcleo histórico à volta dos Passos do Conselho e que era preciso vir para o sul. Vi que as empresas de têxteis fechavam e que não havia alternativa. Fui bater à porta e criei o Parque Urbis.
E depois entrei na guerra pela captação de investimento, como todos os municípios. Ninguém pense que o data center que veio pelos lindos olhos de quem cá estava. Veio porque nós soubemos trabalhar e tratar, criando uma imagem da Covilhã como destino de investimento. E, portanto, eu quando saí da Câmara, o que eu desejaria era saudar e estar aqui hoje a dizer não, fizemos coisas antes de 2013, mas agora continuaram-se a fazer. Mas não, quer dizer, o que houve foi vaidades e a oportunidade aos do partido, quando, como vocês sabem, no meu tempo os partidos não mandavam. Porquê? Porque havia um interesse, que era o da Covilhã, que estava acima disso. E, portanto, é este futuro que a mim me preocupa e que eu tenho realmente a noção de que as eleições são momentos de viragem. Esta eleição que aí vem é aquela em que os covilhanenses devem olhar entre o que foi possível fazer antes de chegar a este Executivo e o que foi feito agora. Porque note uma coisa, os Executivos não se testam e medem por graus de proximidade, porque meteram lá um primo meu, ou meteram lá uma prima, ou agora deram o trabalho também aos das escolas, etc. Isso pode ser uma visão muito restrita. E eu sei que às vezes, para muita gente, para a opção de voto, é suficiente. Mas não. O interesse geral do Conselho, quando não é tratado em termos globais, pois todos pagam essa fatura. O facto de, Carlos Pinto, no espectro da direita haver dois projetos, como aqui já foi referido, aquele que é protagonizado pela candidatura de Pedro Farromba e aquele que é protagonizado por João Morgado, não facilita a vida ao Partido Socialista? Eu acho que sim. Se de facto não houvesse este aspecto menos negro, que é o de não haver obra. Compreende? Eu, quando voltei à Câmara em 1997, nas eleições de 1997, o CDS também concorreu à Câmara. No entanto, os covilhanenses não deixaram de dar cerca de 60% ao PSD, que era a lista que eu titulava, percebendo que os 4 anos anteriores, e agora já lá vão 8, não tinham puxado pela Covilhã. Portanto, o que têm é que os candidatos mostrar esta falha do Executivo. Mas estes dois candidatos dividem os votos? Não. Eu não comungo muito disso. Em certa parte pode ser verdade. Mas eu não comungo totalmente disso, porque o voto na Covilhã hoje já se mostrou que é pensado por cada titular do voto. Não tem donos. Não há votos do Partido Socialista, nem votos do PSD, nem votos do CDS. Cada voto, e as pessoas têm bom senso, cada voto é livre. E, portanto, no que respeita à candidatura, como já lhe disse, eu apoiaria se apresentar formalmente. Se essa candidatura do João Morgado for capaz de mostrar humildade, vontade de fazer e diferente, os covilhanenses têm a possibilidade de se desligar de amarras partidárias e, portanto, está tudo em aberto nesse aspecto. Em relação, digamos, à transformação do Novo Covilhã numa associação cívica, que foi uma ideia que chegou de resto a ser anunciada, mas, no entanto, devido ao seu envolvimento na fundação do Aliança, acabou por não ser concretizada. Com a sua desfiliação do partido e a criação da associação, pode ser uma ideia a retomar ou não? Não, sabe que não foi formalizada por uma razão muito simples. Porque, na altura, saiu a legislação sobre as candidaturas independentes. E realmente, o que vinha fazer essa legislação era impedir as candidaturas independentes, praticamente. E, como você sabe tão bem, foi esta semana decidido alterar isso. Pelo que criou menos justificação para a transformação da associação, do movimento de Novo Covilhã, em associação. Todavia, tendo em conta alguns aspectos de trabalho feito e de clarificação
que podemos entender existir ainda, é muito provável que venha a transformar-se em uma espécie de associação de interesses e defesa da Covilhã. Voltar ao PSD está fora de questão. Da minha parte, Sim. quer dizer, com este líder eu acho que ninguém tem vontade de voltar, não é? Porquê? Porque o atual presidente do PSD, falando da Covilhã, onde o partido teve a presidência durante, ou pelo menos esteve ligado à presidência durante estes mandatos todos, candidatar alguém do CDS ou dar a primazia ao CDS para indicar o candidato, sacrificando, pondo o município da Covilhã como uma espécie de município perdido. O município da Covilhã está perdido. De maneira que dá para fazermos esta troca com o CDS. Na cota que estava definida para o país. Bem, isto é absolutamente inexplicável. Inexplicável. O PSD na Covilhã chegou a ter 70% de votos numa eleição municipal. E, portanto, o presidente do PSD não tem sido capaz de perceber esta realidade autárquica. Bom, mas a nível nacional, como é sabido tão bem, não me parece que ele tenha até agora mostrado grande fulgor na mudança do eleitorado, na medida em que as sondagens não tiram o partido dos 23%, 24%, enfim, que desde o início que ele chegou ao PSD. Portanto, com outro presidente, punha a hipótese de refiliar-se ou não? Eu inscrevi-me no PSD em 1974 e, portanto, muito embora eu saísse do PSD, mas o PSD não saiu de mim. E a base de intervenção na sociedade portuguesa, que eu acho que continua a ser precisa, é de um corpo de valores no qual eu me reconheci com Francisco Sá Carneiro, com Aníbal Cavaco Silva e tantos outros. Eu sou membro do Instituto Francisco Sá Carneiro. Pedi também admissão quando fui expulso, mas não me deram a admissão. Portanto, sou membro e participo regularmente. Ainda a semana passada participei no Conselho Geral. Portanto, a minha vontade de voltar a partidos não é muito grande, mas indiscutivelmente que quando passo na rua de São Caetano sinto a história do partido e sinto a minha própria história relativamente ao partido. Mas seria, digamos, aos seus olhos, agradável um regresso de Pedro Passos Coelho à liderança do PSD? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, porque está muito claro hoje na vida política portuguesa que nós precisamos rapidamente de mudar de agulha relativamente à degradação a que o país foi conduzido por este governo. Ou seja, eu acho que nós temos tido uma espécie de governo provisório, de quinto governo provisório, curiosamente também era um governo minoritário, um quinto governo provisório, mas sem o Conselho da Revolução consagrado na Constituição e agora, como diferença fundamental, a nossa integração na União Europeia. De resto, o país tem sido um laboratório. Nós temos dado passos que fazem do país um verdadeiro laboratório para esta maioria de esquerda. E esta tomada do aparelho de Estado, por um partido minoritário, que só se conheceu nessa altura do governo provisório, do quinto governo provisório, e antes do 25 de Abril, em que também tínhamos um partido minoritário que ocupava o aparelho de Estado. Portanto, estamos nessa circunstância hoje, efetivamente, desse ponto de vista, a cultura ser uma cultura que só existe porque o PSD abandonou a intervenção política. E vejo o Rio à espera não sei de quê, de poder lhe cair nos braços, por apodrecimento da situação. Mas a verdade é que, entretanto, há uma degradação das condições, é evidente que acentuadas com este tempo pandémico, há uma degradação das condições
E o país está na cauda da Europa. O país está na cauda da Europa. O país não tem, hoje, que oferecer aos portugueses do que mesmo aqueles que trabalham empobrecerem. E deixe-me perguntar... Ou seja, não há hoje nas famílias portuguesas, nos jovens, e enfim, nas pessoas que estão na sua força de vida, na meia-idade, a perspectiva de que o trabalho lhes possa, ano em ano, deixar alguma coisa de mais a cada ano para lhes permitir melhorar as suas vidas. Portanto, é um país que não oferece perspectivas. Estamos a terminar o nosso tempo. Em relação ao... qual é o seu olhar para o PSD distrital? O que é hoje, o que é que vale o PSD no distrito? Às vezes há perguntas que nós temos que pedir socorro. Temos que pedir socorro a quem as faz. Porque realmente em 2013 o PSD distrital conduziu as coisas na Covilhã, em Castelo Branco, em Belmonte, na Idanha, em Proença, de forma a que o PSD perdeu a maioria das câmaras. Em 2017, repetiu o erro. E agora, olha-se para o espetáculo na Covilhã, em Castelo Branco. Basta estas duas. Na Covilhã e Castelo Branco. E eu pergunto-lhe se há órgãos distritais. Se há órgãos distritais. Quer dizer, o que se passa na Covilhã e o que se passa em Castelo Branco é verdadeiramente surpreendente. Quem acompanhou isto desde 2013 não é tanto. Mas mesmo assim é possível ainda fazer pior. É possível ainda fazer pior. Porque realmente, na Covilhã, como lhe disse e repito, o candidato à Câmara pela coligação foi indicado por CDS. Em Castelo Branco, em que o atual Presidente da Câmara perde o mandato e há um vereador dessa Câmara, que trabalhou, fez política e tinha um geral consenso de um bom trabalho realmente naquele contexto, é rejeitado. Fazem sondagens com pessoas que ficavam melhor posicionadas do que o atual indicado como candidato. Mas Lisboa acaba por também decidir, acho que a contrário daquilo que era a vontade da distrital, e, portanto, para a cultura e a visão que eu tenho dos estatutos do PSD e daquilo que era a palavra mais importante na escolha dos candidatos, que era a palavra dos que estão na terra, que era uma cultura transmitida desde o tempo de Sá Carneiro, em que a política local em democracia era diferente da escolha dos regedores e candidatos às câmaras que eram feitos na Ação Nacional Popular em Lisboa. Voltámos a esse tempo. E, portanto, quando me pergunta o que é o PSD a nível distrital, eu agora tive a oportunidade de falar com o atual Presidente distrital, que do ponto de vista pessoal é uma pessoa corretíssima, mas politicamente eu acho que não existe o PSD a nível distrital, não existe, como não existe na Covilhã, não tem sede. A nível do distrito está naquilo que está. Eu tenho muita pena porque realmente foi um grande partido que dava luta ao Partido Socialista, mas eu acho que o Partido Socialista, neste aspecto, vai continuar, digamos, a sua passada face à ausência de combate por parte do PSD, e isso eu lamento muito. 3 últimas questões, da resposta breve, espero, Carlos Pinto. A primeira tem a ver com uma declaração recente do Presidente da Câmara da Covilhã, relativamente a um projeto que, enfim, tem sido muito polémico, que tem a ver com a barragem. O Presidente da Câmara vem agora dizer que é de facto muito importante a barragem, mas tem que ser vista num contexto regional e não apenas concelhio, sublinhando a importância que ela tem face às alterações climáticas que se verificam.
O que é que, digamos, pensa sobre esta matéria da barragem? Penso o mesmo de todo o resto. Penso o mesmo de todo o resto. Não para... Isso são anedotas que são contadas sobre um tema. Então, num contexto regional, mas a barragem é para ser feita nas Penhas da Saúde ou não é? Mas o atual Presidente da Câmara recebeu ou não recebeu o visto do Tribunal de Contas para, em dezembro de 2013, ter lançado a barragem? E abdicou de lançar para se ufanar daquilo que não fez, que foi construir as condutas que eu deixei adjudicadas e deixei com recursos financeiros, etc, etc. Já anunciou, durante estes 8 anos, que estava próximo a indicação do local. Vocês da comunicação social ouviram várias vezes isto. Então, se não foi capaz em 8 anos de dizer onde é que fica a barragem, visto que aquele que era o local que tinha sido decidido pelas autoridades, como não era desejado por um amigalhaço do PS e proprietário de um terreno, evidentemente que, em termos de campanha e da época, facilitaram tudo para que a barragem não avançasse. Aprovada com todos os concursos, impacto ambiental, etc., com cobertura financeira de 25 milhões de euros. Não foram capazes de encontrar o local. Não foram capazes de fazer o projeto. Mas o senhor acredita em alguma declaração que venha do Presidente da Câmara sobre o que quer que seja e também da barragem? Quer dizer, num contexto regional, porquê? Quando a barragem estiver feita, se for preciso canalizá-la para outras condutas de concelhos vizinhos, canaliza-se. Agora é preciso o local, é preciso o projeto, é preciso os meios financeiros, com o PS na Câmara da Covilhã e o PS em Lisboa. Com 2 quadros comunitários de apoio, o 2020 e agora este. Portanto, incapacidade total. A Covilhã não terá nova barragem com esta Câmara. Ponto. Em relação a um outro processo que tem a ver justamente com o processo judicial, soube-se recentemente, e estou a falar do processo judicial que envolve Vítor Pereira e também Manuel Santos Silva, de que é assistente nesse processo, o Tribunal de Relação, se vai dar razão, digamos, à primeira instância. Há lugar para recurso? Como assistente vai recorrer ou não? Não sei ainda. Agora o que eu lhe convido é que você leia o acórdão. Porquê? Porque no acórdão tem lá explicitado o que se passou. Muito embora tenham seguido. Porque o Tribunal da Relação apenas aprecia matéria de direito. Não aprecia os factos. E os factos foram aqueles que a senhora doutora juíza, a senhora magistrada, entendeu que estavam provados e que não estavam provados e que realmente são um aborto jurídico, com o devido respeito. Mas o acórdão vale a pena ser lido para se perceberem o aspecto de conformismo dos desembargadores relativamente ao resultado final. Portanto, eu aconselho o Paulo e aqueles que queiram saber exatamente o que é que se passou, a que leiam a peça final, o acórdão, porque aí vão perceber tudo. Quanto ao mais, ainda não me debrucei sobre isso, eu e o meu advogado, para saber se faremos algum recurso ou não. Uhum. No final desta nossa entrevista não podia deixar passar-se esta oportunidade de o ter aqui, como também Presidente da RUT, que faz 30 anos, a Associação, são 30 anos aqui na região. Qual é o balanço que pode fazer do trabalho que a RUT tem feito? Olha, o balanço que posso fazer é um balanço que resulta do grau de satisfação de centenas de pessoas que foram apoiadas com fundos comunitários, de outra forma não o seriam. E, portanto, é um balanço muito positivo. É um balanço que conduziu também a RUD, ao fim destes anos todos, a uma situação estável, equilibrada, com pouca gente, um staff muito reduzido, e que hoje é uma entidade reconhecida na Europa, com projetos internacionais, com o fôlego para se apresentar agora proximamente à nova candidatura e, portanto, com uma cultura de relacionamento com aquilo que na altura da criação destas associações era o preenchimento de uns interstícios da agricultura que não eram, e do mundo rural, que não eram preenchidos pelos grandes fundos comunitários.
Portanto, é muito positivo e eu creio que no plano institucional continuaremos também a ter uma relação muito importante, quer com os municípios, com a Universidade e com demais entidades, para continuarmos a trabalhar nesse sentido, em prol do desenvolvimento e da afirmação das nossas capacidades de gerir fundos comunitários. Carlos Pinto, foi um gosto, muito obrigado. Continuação de um bom fim Eu de é que semana. agradeço. Muito obrigado. Obrigado.